Alô, bom dia, estamos de volta neste último dia de janeiro de 2025. Hoje é sexta-feira, 31 de janeiro. Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou. Agora só faltam 11 neste turbulento ano de 2025 que nem bem começou, não é mesmo? Pois é, vamos falar um pouquinho, ainda mais um pouquinho, sobre o acidente, o trágico acidente antes de ontem nos Estados Unidos, em relação ao helicóptero militar que se chocou com um avião de passageiros da American Airlines. Informação que eu tenho aqui da Fox News diz o seguinte: o Exército comunicou à Fox News Digital que o helicóptero Black Hawk, transportando 3 soldados, era da Companhia Bravo, 12º Batalhão de Aviação do Campo de Aviação do Exército, e estava realizando um voo de treinamento, comunicou o Exército. Espera aí, como assim um voo de treinamento próximo a um aeroporto movimentadíssimo como o Reagan, um aeroporto nacional? É uma pergunta que tem que ser respondida, não é não? Por falar em voo de treinamento próximo ao aeroporto, vejam só, outra informação importante, essa foi publicada por Nick Sartor no X ontem. Ele disse o seguinte: apenas 24 horas antes de um voo da American Airlines colidir com um Black Hawk no Aeroporto Nacional Reagan, outro voo da American Airlines teve que abortar o pouso devido a um helicóptero cruzando sua rota de voo no mesmo aeroporto. Uau! Que interessante, não? Perguntas que precisam ser respondidas pelo Exército norte-americano. Interessante também esta matéria publicada na Infobae hoje, mostra 2 helicópteros muito próximos de um avião de passageiros também nas imediações do aeroporto Reagan há 3 dias atrás. Eu não posso mostrar a imagem por questão de direitos autorais, mas você está vendo aí no canto da tela, no canto direito da tela, 2 helicópteros da mesma classe, os Black Hawks, nas imediações do aeroporto. Agora, também chama a atenção uma matéria publicada hoje pelo Gateway Pundit que diz o seguinte: que os controladores de voo do aeroporto fizeram apelaram para o helicóptero voltar à sua base. Diz o Gateway Pundit que os investigadores terão que analisar todas as razões possíveis para que um helicóptero militar Black Hawk possa colidir com um jato de passageiros da American Airlines que estava pousando no aeroporto Reagan. Os apelos dos controladores de tráfego aéreo para que o helicóptero retornasse à base levantam sérias preocupações sobre o que pode ter causado o acidente. Nós, até o momento, puxamos os dados de altitude e rastreamento de voo que revelaram zigue-zagues bruscos e uma queda repentina de altitude momentos antes do acidente. Então, as possíveis razões por trás do desastre podem ser, diz o Gateway Pundit, falha mecânica, falha no controle de tráfego aéreo, erro humano, ação nefasta, suicídio de piloto ou então hackeamento de computador. Eu ontem à noite, na curtinha do professor, trouxe a informação de que a fabricante Lockheed Martin comunicou que este helicóptero pode ser comandado por um laptop na distância de até 400 quilômetros, o que não é pouca coisa. O sujeito pode operar um voo nesse helicóptero no qual o piloto não tem nenhuma ação efetiva sobre a aeronave até 400 quilômetros de distância. Isso não quer dizer que ela não estava sem uma tripulação, porém a tripulação poderia eventualmente não ter nenhum comando sobre a aeronave. Mas aqui,
quando se fala em suicídio de piloto como uma das possibilidades, é preciso considerar, claro, o estado espiritual e psicológico do piloto, não é mesmo? Então surgem outras teorias interessantes, como, por exemplo, esta aqui levantada por Matt Wallace, que mostrou no X hoje que um dos pilotos do helicóptero Black Hawk era um transgênero do Exército e teria escrito uma carta para o Exército, uma longa carta, sobre disforia de gênero. E estava, segundo ele, com depressão. Pelo menos era o que se supunha a partir da interpretação da sua carta. Ele mandou essa carta sobre disforia de gênero um dia antes do acidente fatal. Aí pergunta o que pode ter sido um outro ataque terrorista, porém por questões psicológicas. É possível isso, Arnaldo? Bem, em outro post ele mostra que ele diz o piloto transgênero do helicóptero que supostamente colidiu com o avião, ou supostamente é por conta e risco do próprio Matt Wallace, estava em processo de conversão ao judaísmo. Ou seja, tem várias questões aí psicológicas muito interessantes em relação a este piloto, a um dos pilotos do Black Hawk. Bem, mudando um pouquinho de saco para a mala, eu disse nessa semana que um acordo entre Rússia e Estados Unidos está em estudo, ou estaria em estudo por parte do Kremlin. O acordo visaria o seguinte: Donald Trump quer a Groenlândia e, para tanto, gostaria da cooperação de Vladimir Putin, dando a ele a possibilidade de ficar com uma grande fatia da Ucrânia, por exemplo. Bem, eu disse também que este acordo era muito, mas muito difícil, porém, contudo, entretanto, o Kremlin não havia fechado a porta definitivamente. Através de um ex-assessor de Putin, claro que Putin mandou dizer que, no final das contas, acabaria estudando essa possibilidade. Nas questões que ficam nas entrelinhas ou nos rodapés do acordo, estaria um certo desligamento da Rússia com a China. É claro que a Rússia teria que ser muito bem compensada para isso. Então, talvez por causa dessas entrelinhas, o acordo estava, a porta para o acordo estava entreaberta. Mas, ao que tudo indica, esse acordo realmente não sairá. Não sairá pela relação um pouco difícil hoje entre o BRICS e os Estados Unidos de Trump. Vejam só, matéria importante dada ontem pela grande mídia em relação a esse conflito, esse atrito verbal entre Estados Unidos e BRICS. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os países do BRICS enfrentarão tarifas de até 100%, se não apoiarem o dólar e tentarem impor uma nova moeda. Não há chance de que o BRICS substitua o dólar, disse Trump, o dólar americano, no comércio internacional ou em qualquer outro lugar. Em qualquer país que tente fazer isso, deve dizer, qualquer país que tente fazer isso, disse Trump, deve dizer olá às tarifas e adeus aos Estados Unidos. Exigimos, disse ele nas redes sociais, que esses países aparentemente hostis se comprometam a não criar uma nova moeda BRICS ou a apoiar qualquer outra moeda para substituir o poderoso dólar americano, ou enfrentarão tarifas de 100% e terão que dizer adeus à capacidade de vender bens para a maravilhosa economia americana. Muito bem. Essa, então, foi o recado direto de Trump ao BRICS. Hoje, Dmitry Peskov, porta-voz de Vladimir Putin, respondeu o seguinte: o BRICS não está discutindo a criação de uma nova moeda, uma moeda comum, mas estamos falando sobre novas plataformas de investimento. Ele disse isso hoje, sexta-feira. Aqui, disse ele, devemos lembrar as palavras do nosso presidente Putin,
que são muito mais importantes e significativas para nós. O fato é, disse ele, que o BRICS não está falando sobre criar uma moeda comum. Não houve conversa e não há conversa sobre a criação de uma nova moeda comum. Mas, bem, Dmitry Peskov deveria ouvir um pouco mais certos líderes latino-americanos que disseram, sim, andaram dizendo, sugerindo, sim, a criação de uma moeda. Bem, seja como for, aqui parece um recuo do BRICS, parece ter sentido o puxão de orelha de Donald Trump, mas Peskov termina dizendo que os BRICS estão falando sobre a criação de novas plataformas de investimento conjunto que permitam investimentos conjuntos em terceiros países, investimentos mútuos. Aparentemente, disse ele, os especialistas precisam explicar a agenda do BRICS ao senhor Trump com mais detalhes. Então parece que realmente essa ideia de uma moeda BRICS está sepultada aí pela pá de Dmitry Peskov, porém, contudo, entretanto, fica aberta aí a possibilidade de um mercado comum de países dos BRICS para tentar sobreviver, digamos assim, sem o mercado americano. Será que isso vai dar certo? Seja como for, é também provavelmente uma pá de cal no possível acordo entre Estados Unidos e Rússia. Mas outra pá de cal mostra que, de fato, a Rússia de Putin está fechando a porta para este acordo com os Estados Unidos. Vejam só, em 17 de janeiro deste ano, o presidente Putin conversou com o seu homólogo iraniano, o presidente Massoud Pezeshkian, no Kremlin. Durante a reunião, o presidente russo anunciou a assinatura de um acordo de parceria estratégico abrangente entre os dois países. O acordo estaria pronto no verão de 2024, mas a assinatura foi adiada, provavelmente porque Putin estudava a proposta de Donald Trump. Foi adiada até poucos dias antes da posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Isso quer dizer que provavelmente Trump deve ter ligado para Putin em algum momento antes do pleito para dizer o seguinte: olha aqui, Vladimir, eu ganharei essa parada aqui fácil, com um pé nas costas. Então, eu tenho uma sugestão para você, que pode lhe interessar. Acabaremos com a guerra na Ucrânia, você fica com um pedaço do país, e eu, de quebra, pegarei a Groenlândia, beleza? Só que Putin, então, parece que não ficou muito interessado com a proposta. Bem, em relação à guerra na Ucrânia, vejam só, existe também, como todo mundo sabe, isso não é de hoje, uma guerra de informações. Uma diz que a Ucrânia está indo muito bem, obrigado, na região de Kursk, na Rússia, dentro da Rússia. E outra informação diz que a Rússia está simplesmente detonando os interesses ucranianos em outros países europeus. Vejam só, a primeira informação foi publicada pelo Daily Express, que diz o seguinte: forças ucranianas mataram um alto comandante norte-coreano em uma batalha brutal em Kursk, enquanto combatentes ferozes continuam na região. Putin reuniu um exército de cerca de 60 mil pessoas, que inclui cerca de 12 mil militares norte-coreanos na região da fronteira. Os russos estão tentando expulsar de seu território cerca de 20 mil ucranianos. Os soldados de Zelensky, no entanto, estão oferecendo forte resistência e continuam a infligir enormes baixas ao inimigo, principalmente aos norte-coreanos que se meteram nessa guerra. A 22ª Brigada Mecanizada da Ucrânia exterminou um batalhão de forças especiais norte-coreanas em combates intensos ao redor da vila de Malaya Laknia nos últimos dias. E a outra informação, essa pró-Rússia, diz o seguinte: uma explosão em uma fábrica de munição no sudoeste da Espanha, na quinta-feira, feriu 6 trabalhadores, um dos quais está em estado grave. A proprietária da fábrica, Expal Munifons, é uma grande fornecedora de armas para a Ucrânia.
O incidente no local industrial em Javali Viejo, no município de Múrcia, ocorreu às 16h20, de acordo com os serviços de emergência. Vários funcionários com idade entre 30 e 52 anos sofreram queimaduras e inalação de fumaça. Esta empresa alemã adquiriu outra empresa espanhola, Expal Systems, em agosto de 2023, um acordo no valor de 1,3 bilhão. A subsidiária, agora chamada Expal Munitions, é especializada na fabricação de bombas aéreas, morteiros e munições de médio calibre, fusíveis e sistemas de propulsão de foguetes, bem como projéteis de artilharia de 155 milímetros fornecidos à Ucrânia pela União Europeia. Ou seja, trata-se aqui, portanto, de um ataque ao território espanhol, porém a uma empresa alemã. O título da matéria dizia: explosão abala fabricante da União Europeia de projetos de artilharias para a Ucrânia. O incidente numa fábrica gerida por uma subsidiária fabricante alemã feriu vários funcionários. Bem, para terminar, como eu disse que o acordo pode sim ter nascido morto, vejam só o que disse, como expôs o Memory, o contexto no qual o acordo não será possível, ou por causa do contexto o acordo será impossível. Diz o Memory: no contexto do crescente agravamento da Rússia com o Ocidente e das sanções sem precedentes impostas a ela, Moscou tem buscado uma reaproximação com estados desonestos do mundo. O Kremlin tem conduzido exercícios militares conjuntos e enviado delegações oficiais ao Irã, Bielorrússia e Coreia do Norte, buscando acordos de cooperação e intercâmbio tecnológico. De fato, na primavera de 2023, o Kremlin relatou a implantação de armas nucleares russas em território da Bielorrússia. Eu dei essa informação aqui várias vezes. Mais recentemente, em 5 de dezembro de 2024, um acordo de parceria estratégica abrangente entre Rússia e Coreia do Norte entrou em vigor. Eu também dei essa notícia aqui várias vezes, contendo uma cláusula sobre assistência militar. Além disso, houve relato de que forças da República Popular Democrática da Coreia do Norte têm participado das hostilidades na Ucrânia, o que é bastante evidente, dado que agora muitos soldados, parece, da Coreia do Norte foram abatidos na região de Kursk. Em janeiro de 2025, a gota d'água. A Rússia chegou a um acordo semelhante com o Irã. E isso tudo, claro, emperrou qualquer possibilidade de um futuro acordo com os Estados Unidos. Esta de trazer o Irã, ou melhor, esta de Putin de levar o Irã para dentro do Kremlin, parece fecha definitivamente a porta de qualquer possibilidade aí de acordo. Eu disse para terminar, mas eu tenho mais uma noticiazinha aqui importante. E pode, quem sabe, ter tudo a ver com certas animosidades dentro das Forças Armadas norte-americanas também, se bem que é um tema bem diferente. Matéria publicada pela Breitbart ontem. O presidente Trump assinou uma ordem executiva essa semana para proibir procedimentos de mudança de sexo por mutilação química ou cirúrgica para menores. A ordem executiva, intitulada Protegendo Crianças da Mutilação Química e Cirúrgica, declara que os Estados Unidos não financiarão, patrocinarão, promoverão, auxiliarão ou apoiarão a chamada transição de uma criança de um sexo para outro, e define criança como qualquer pessoa com menos de 19 anos. Em todo o país, hoje, profissionais médicos estão mutilando e esterilizando um número crescente de crianças impressionáveis, sob a alegação radical e falsa de que adultos podem mudar o sexo de uma criança por meio de uma série de intervenções médicas irreversíveis. Essa tendência perigosa será uma mancha na história da nossa nação e deve acabar,
afirma a ordem assinada por Donald Trump. Bem, eu vou ficando por aqui, mas eu estou de olho nessa questão do helicóptero que abateu um avião comercial da American Airlines. Eu volto assim que tiver mais informações. Até depois, se Deus quiser.